Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar cabelos, né? Como renderizar cabelos, que eu sei que muita gente tem dúvida nisso, mas eu juro que quando você entende é muito simples e você vai conseguir fazer qualquer tipo de cabelo baseado nisso daqui, tá bom? Eu tô usando o Clip Studio para tablet, mas você pode usar para computador ou pode usar qualquer outro programa. Aqui eu criei uma camada nova, né, só para o nosso cabelo. E para começar, para ficar mais fácil para vocês podem pegar uma imagem de referência e usar o conta-gotas mesmo. Então eu vou usar o conta-gotas mais ou menos aqui no fundo desse cabelo. Seria mais um vermelho. E aí eu vou estar usando um pincel de blocagem mesmo, um pincel bem duro, ó. A pressão da minha caneta tá mais fraquinha, só que você vai blocar a cor direto, assim, tá? Você não vai fazer não vai fazer soft, sabe? Então, vamos fazer o formato aqui. Você pode fazer isso da forma que você preferir. Você pode usar, por exemplo, a laço tool, né, pra fazer isso. Eu vou fazer um formato bem brusco, assim, ó. Bem blocadão. Se você estiver fazendo um desenho, você vai ter a cabeça, né, do personagem. Mas aqui, para o exemplo, eu vou fazer um formato bem blocadão, tá? E aí, a gente vai refinando ele depois. Então, mais ou menos isso daqui, que é um formato ok. Aí, se você quiser, você pode vir aqui com a borracha, eu vou usar o limpa-tipos. E você pode vir de leve aqui, modelando o formato do seu cabelo. Obviamente, você pode fazer um sketch antes e pintar, tá bom? Mas o que eu tô dizendo aqui, você não precisa definir as ondas, né, as mechas no seu sketch. Isso não precisa. E eu acho mais fácil, se você for fazer cabelo realista, você não definir, porque ele é muito aleatório, então é mais fácil você aprender como definir as mechas para você mesmo criar suas mechas, mesmo não precisando ser igual a referência, tá? Então, essa aqui é a primeira parte. Agora, eu vou continuar usando esse pincel duro, mas eu acho que um pincel com um tom, com um jeito mais assim, tá vendo? Parece mais cabelo. O Rust ou Penterly, que são pincéis que eu tenho. Mas aqui, ó, no próprio Clip Studio, ele tem algumas opções, tá? Aqui, aí ele também tem no desenhar. Esse redondo de mistura, ó, também é bom. E tem vários pincéis que já tem a própria textura do cabelo, tá? Então, vai bastante de você. Eu gosto de usar esses próprios pincéis que eu tenho. Eu vou usar o concreto. Ou eu uso o Penterly. Eu vou usar o Penterly e eu vou dar a densidade dele bem forte, assim. Ok? Então, aí agora, nós vamos fazer as partes mais escuras do cabelo. Como você pode ver, é mais ou menos esse tom aqui. Então, você pode usar o conta-gotas, ainda mais que a gente tá aprendendo. E como que funciona? Todo o conceito de você fazer o cabelo é você ter uma parte mais escura assim, ó, principalmente na raiz, onde não tá pegando sombra, e outra parte aqui embaixo também assim, e aí no meio a gente vai colocar a luz. Óbvio que nenhum cabelo é assim, escorridão, né? Ele tem as mechas. Então, o que a gente vai fazer? No caso, eu acabei com meus Ctrl Z, mas o que eu já ia falar pra vocês fazerem é bloquear a camada, sabe? Opa, bloquear não. Bloquear os pixels, daquele jeito que você não pode vazar pra fora, que fica mais fácil. Eu vou até usar o concreto, gente, porque eu tô mais acostumada com esse pincel aqui pra fazer blocagem. E aí, a gente vai começar fazendo mais ou menos esses formatos. Um formato mais fluido, de onda,
óbvio que depende da ondulação do cabelo, mas você vem aqui, ó, por exemplo, na raiz, ó, e a gente vem fazendo esse formato mais de onda. Sempre pensando, ó, que vai ter a raiz do cabelo, então eu tô pensando que é mais aqui, ó. Aí você vem puxando. Aí a gente vai fazendo assim, ó. Beleza? Aí aqui, ó, a gente pode ver que tem uma outra parte escura que faz a onda. Então, a gente vai fazendo essas definições. Mas, por exemplo, esse cabelo tá muito doido, muitas ondas. Mas você não precisa fazer igual ele, porque o conceito é literalmente você poder fazer ele livre, ó. As partes que não vão pegar a luz são essas que a gente faz mais escuras. Então, a gente pode ir criando mesmo o movimento do nosso cabelo de uma forma bem livre. Aqui depois eu tenho que arrumar, tirar o bloquear pixels para poder fazer aqui, ó. Porque o cabelo não vai ter esse formato quadradão. Então, o conceito primeiro é esse. A gente vai fazendo os formatos aqui do cabelo. E você vai usando a sua referência para pegar um norte, mas você não precisa seguir completamente ela. Então, você vai pegando um norte assim. Ó, e aí aqui eu vou fazer um outro. E sempre deixando esse espacinho no meio. Por quê? Deixa eu só arrumar aqui, deixar um formato mais de cabelo aqui. Por quê? A gente faz... Vou até pegar aqui, ó. Fazer aqui do lado pra vocês. Vamos fingir que isso aqui é uma mecha. Que normalmente as mechas, elas seguem esse formato aqui, ó. De gota, né? De folha. E aí você faz assim, ó. No começo, a parte mais escura, que normalmente começa na raiz. Você vai usar esse tom aqui. E sempre seguindo um formato mais assim, ó. Mais fluido. Mais arredondado pra dar volume. Nunca faça reto. Porque a sua cabeça não é reta. Ela tem um formato redondo, né? E aqui agora pra luz, a gente vai usar uma cor mais clara. Mas a gente ainda vai deixar um pouco do fundinho, entendeu? E fazendo desse jeito assim, ó, é bagunçadinho, não faz reto assim, tá? E aí aqui vai ter um tom mais escurinho ainda. Então, vamos pegar um tom mais escurinho pra fazer essas variações aqui. Eu vou até pegar na minha própria caneta. Aqui eu peguei um tom mais avermelhado. Vou pegar aqui no próprio cabelo dela e vou fazer com mais força na caneta. Opa. E aí a gente pode dar uma escurecida. Porque isso daqui vai servir para definir mais as mechas. Tem que fazer com cuidado para não ficar muito escuro. E aí, óbvio que esse pincel que eu tô usando, ele é um blocadão, né? Ele é mais escurão. Aqui, o brilho entre a sombra e a luz, você joga assim pra dar mais vida. Tá vendo que ele dá uma avançada. Aí aqui na luz, a gente pode vir com um tom até um pouco mais clarinho. Fazer uns highlights mais fortes ainda, bem no meio só. E aí, mais assim, depois que você tiver definido, é que isso aqui é uma mecha só. Mas mais depois definido, a gente faz umas entradas assim, que a nossa mecha tem. Esse exemplo aqui é só para vocês entenderem as camadas que a gente faz, né? Vou até deixar aqui. Mas aqui vamos aplicar no próprio cabelo. Então,
começou aqui o básico, né? Agora eu vou pegar o tom mais claro. E eu vou fazer aqui o formato dele. Então, aqui essa onda assim, essa outra onda mais assim. Aí a gente tem essa outra, aí aqui. E tá vendo como ele já começa a dar mais um aspecto? Aqui eu tô com esse pincel tão quadrado. Vou mudar para esse outro, porque o intuito é ele ficar mais bagunçado assim. E aí a gente pode ir sempre alternando, né? Então aqui também, ó. Aí você pode ir criando, mas aqui no meio, ó. E sempre tendo a nossa referência pra gente entender também. Normalmente as partes mais altas, assim, ó, elas têm o brilho, né? E o brilho não é tão organizado assim, então você pode ir fazendo mechas pequenas também, que são o que ajudam a dar essa naturalidade no cabelo. Então aqui também vou adicionar um pouquinho. Beleza. E aí, o que dá a forma no cabelo? Você pegar o tom mais escuro, que vai ser o tom mais de fundo. E esse tom, ele vai servir também como uma sombra, assim, de oclusão. Espera que tá bem esse pincel. E entre as mechas, e também nas curvinhas das mechas, assim, então essa mecha vai fazer uma curva. Você vai adicionando esse tom mais escuro. Porque as mechas, elas dão essas curvas, tá vendo? Então, tipo aqui. Você vai adicionando esse tom mais escuro. E até mesmo, com cuidado aqui, a gente pode adicionar no meio das mechas, ó. Porque elas têm também essa interferência aqui mais no meio. Aqui na raiz, costuma ser mais escuro. Então, a gente pode adicionar aqui um pouco mais. Eu vou até pegar um tom mais escuro. Mais pro preto mesmo. A cabeça dela tá um formato meio estranho. Mas aqui, vamos ignorar isso aqui, que é só pra demonstração. Eu tô fazendo aqui ao vivo mesmo pra vocês. Realmente pra vocês verem como que é o processo, como vai se formando, né? E aí, ó, tá vendo que eu tô fazendo entre as mechas. E esse é o conceito. E aí a referência serve pra você ir olhando como uma base. Você não precisa copiar ele, porque senão fica muito difícil você fazer exatamente as mechas. E você acaba copiando só sem entender o que tá acontecendo. Então, tá vendo que entre as mechas, ou quando uma tá saindo de trás da outra, você puxa mais um escuro. Ou quando é uma curva maior, assim. Tá? Então, aos poucos, ele vai criando forma. E eu gosto de fazer dessa forma blocada, porque você vai alterando. Entendeu? Eu tinha que ter um pincel de cabelo mesmo, né? Mais parecido. Aqui eu não tenho. Mas, se eu entrar até aqui no modo estúdio, aqui vai ter muitas mais opções de pincéis, né? Que eu baixei. E aí, a gente pode achar um. Ó, tipo esse aqui, ó. Esse aqui já tem mais a ver, por mais que ele seja soft. Ou um hard pencil. Nossa, esse aqui é perfeito. Então, vamos voltar. Ah, peraí. Se eu deixar eu transferir o pincel, aqui já fica até uma dica pra vocês. Como importar do modo estúdio. Acho que tava nesse pincel. Hard pencil.
Eu acho que era esse. Não lembro. Mas dá pra usar. Olha como ele vai num formato mais de gota, né? Aí aqui, ó, tem esse brilho, né? De cabelo hidratado. Que a gente faz assim entre o... Bem de levinho entre a sombra e o brilho. E aí tenta fazer bem de leve, só pra dar um toque. Mas também sem ser reto, né? Alternadinho, assim, igual a gente falou. E aí a gente vai fazendo assim. Aqui eu acabei até fazendo ele pro mesmo lado. E aí você pode marcar mais essas sombras. Aqui, ó, nas transições. O que eu não gosto é de deixar esse negócio duro, né? Tem que deixar ele mais livre, mais bagunçadinho. Então, a gente vai fazendo assim. Normalmente a onda segue mais um lado, tá vendo? Ela faz assim, assim, assim. Então, isso também ajuda pra gente ver, né? Mas, óbvio, nenhuma cabeça tem aquele cabelo lambido, assim. A gente já segue mais um formato que vai mais assim, entendeu? E aí você vai definindo ele. Eu vou até dar uma diminuída aqui pra caber na tela. Opa. A memória RAM do tablet pedindo socorro, né? Aí aqui no final, ó, a gente vai fazendo mais umas voltas pra ele terminar de uma forma. Então, eu vou fazendo assim, um corte mesmo. É legal porque você vai brincando com o corte do seu cabelo. Você pode criar mesmo. Aí você vai diminuindo o pincel pra fazer os fios menores, né? Isso quando tiver mais definidinho. E aí eu faço bagunçado mesmo. Bagunçado. Vou definindo. E isso eu tô me baseando na referência, tá? Ó, tô pegando aqui que tem umas mechas mais pra cá. Mas você não precisa copiar a referência. É pra gente entender, pra gente ter uma base do corte de cabelo que você quer, do tipo, da ondulação, tá bom? Então, aí aqui eu adicionei essa parte, ó. Aqui ela tem até uma franja jogada pra trás que a gente pode fazer. Então, deixa eu fazer aqui, ó. E se vocês quiserem, eu deixo pra vocês esses pincéis que eu tô usando pra download. Só que eles não são meus, tá? Eu não criei, eu peguei de algum artista que disponibilizou de graça, só que eu não lembro quem é. Porque eu baixei vários, então eu tenho uma coletânea, assim, no meu drive de pincéis. E são de vários lugares que eu fui pegando de graça, tá? Então, eles não são meus. Ok? Aí, aqui, ó, embaixo a gente pode ver que é mais escuro. Aí, a gente vai fazendo aqui a sombra dele também, ó. Eu vou aumentar o pincel, né? O importante também é você não ficar fazendo esses risquinhos assim, ó, muito separados. Senão fica uma coisa parecendo
é desenhinho, entendeu? Não fica muito realista. E aqui, ó, eu vou sempre seguindo, toda pincelada que eu faço, eu vou sempre seguindo essa de deixar um espaço pra luz. Sempre. Mesmo estando aqui bagunçadinho, ó, eu sempre deixo o espaço pra luz. Ainda mais as partes que entram assim embaixo de outros fios, essas partes a gente faz mais escuro ainda. Aí aqui tem até uma sombrona de oclusão da franja dela. E aí a gente vai fazendo, ó. Vai fazendo também sempre esse formato de gota que eu falei pra vocês. Vai adicionando sombra nas partes que entram mais embaixo. Beleza? E aí, ó, vou adicionar a luz aqui nesses fiozinhos menores. Eu vou diminuir bastante o pincel. Aí você pode criar também, ó, uns fios mais soltos. Nas mechas grandes eu aumento o pincel. E sempre fazendo ele bagunçadinho, ó. Os fios soltos e bagunçadinhos. E aí você vai seguindo a referência para você ter esse norte. E não tenha medo também de fazer a luz forte, porque esse contraste que vai criar a sensação de realismo mesmo. E aí você pode ir fazendo uns fios assim mais pequenininhos, uns menores que vão subindo assim um pouco mais, para dar essa naturalidade. E a gente vai trabalhando no cabelo assim, mas sério, gente, eu uso essa técnica há muito tempo. Eu comecei desenhando mais cabelos que eu gostava muito. Então, por isso que eu tenho mais facilidade, mas foi isso daqui. Eu aprendi em um tutorial do YouTube que eu não vou estar conseguindo dizer pra vocês qual. Porque assim, eu tinha 10 anos quando eu aprendi isso, mais ou menos. Mas eu ficava desenhando o tempo inteiro. Cabelo, assim. E isso até sem referência, né? Porque eu desenhava na escola. Então, acabou me ajudando. Mas essa técnica, você pode usar até sem referência, porque ele segue um princípio, né? Um jeito, assim. Um passo a passo, digamos assim, entendeu? E como é um negócio bem livre, bem bagunçadinho, acaba facilitando. Bom, depois eu vou aperfeiçoar isso daqui melhor. Só vou adicionar um pouquinho mais de sombra de oclusão aqui, ó. Aqui em cima, que a gente tem uma sombra bem grande de oclusão aqui no cabelo dela. E adicionar entre as mechas, ó. Isso daqui é muito importante. Você vai mais ou menos dando um formato pra mecha e colocando ainda mais aqui nas entradas, quando o cabelo entra pra baixo de outro, você coloca um pouco de uma sombrinha assim, ó, pra dar mais um 3D, entendeu? Mas com o tempo você vai pegando o feeling também, porque muito disso eu faço no feeling. Você vai olhando assim, e aí você pode pegar um tom mais intermediário, tá vendo? Assim, ó, mais assim, um intermediáriozinho, e colocar entre os fios, pra ele não parecer um negócio blocadão. Eu vou até puxar mais pro vermelho, pra ele não parecer um negócio blocadão, assim. Tá? E aí o toque final, que eu amo essa parte, é o toque de você fazer uns fios mais livres, tá? Só deixa eu arrumar aqui que tá
na raiz dela tá muito claro aqui. Que é de você fazer uns fios mais livres ainda. E como que é isso? Pega uma cor mais clara. E aí, ó, é até bom esse pincel que tem uma opacidade assim. E você vai criando uns fios mais livres, tá vendo? Tipo esses daqui. Isso daqui dá muito realismo, porque o cabelo, ele é bagunçado. O cabelo tem frizz também, então a gente vai adicionando uns fios. Óbvio que com moderação. Eles são mais aqui pra baixo do cabelo, aí você pode adicionar assim também, ó. Dependendo do corte que você quer. Eu vou até apagar isso daqui, pra deixar nosso desenho mais bonitinho. Ó, aí você vai adicionando assim, e pode ser uns mais escuros, se for aqui mais pra baixo do cabelo. Pode ser uns fios mais grossos, assim. E nada impede também de você dar a sombra e a luz neles, ó. Ainda mais aqui no comecinho. Tá bom? Então, o princípio, gente, é esse. Você vai fazer o cabelo curvado na área mais alta, né? Onde vai estar pegando mais luz. Você vai estar adicionando a parte mais clara. Entendeu? E você vai fazer também, ó, pra dar um highlight. Tá vendo que esse cabelo tá bem brilhoso, bem bonito? Eu até tô usando a pinça, mas eu tô até aumentando aqui, ó. Você pode dar um, assim, ó, mais despojadinho, uns brilhos. Isso daqui dá a vida pro cabelo. Uns brilhos mais clarinhos ainda, mais do que o outro. E você vai adicionando em pontos específicos, não em tudo, tá? Ainda mais nessas curvinhas, tá vendo? Aí você vai adicionando. E, meu, o cabelo vira outra coisa, outra coisa. E é isso, gente. Aí é coisa de você ir definindo. Mas esse tá o princípio básico de desenhar os cabelos. E aí, não esquece dessas três etapas. Cor base, tá? Aí a sombra, que a gente faz nesse formato de deixar um espacinho no meio, né? De fazer, deixando um espacinho no meio, onde a gente vai com a luz, que é esse tom aqui de luz. E aí depois a gente faz essa sombra mais escura que modela as mechas, pra dar profundidade pro seu cabelo. E aquele toquezinho que eu falei pra vocês entre a luz e o escuro, de um tom mais vivo, né? Que a sombra, ela vai ser um tom menos saturadinho, né? Aí o tom mais vivo vai entre aqui a luz e a parte escura. Então, você não precisa de muitos tons para alcançar esse efeito, entendeu? Você não precisa. E sempre fazendo o pincel ser mais tipo uma sardinha de pincel mesmo. E não blocado, independente do pincel que você estiver usando. Não precisa fazer aquele negócio blocado. E mais dessa luzinha vermelhinha, tá vendo? Que a gente tá adicionando mais saturada entre os fios, mais aspecto de brilhante e vivo ele vai ter. Isso serve para cabelo ruivo. Para cabelo preto é mais complicadinho, porque os tons são menos evidentes, mas é a mesma coisa, o mesmo processo, tá? Não precisa deixar esses buracos tão pretos também. Pode dar uma cobrida. E aí, no final, eu sempre adiciono uns fiozinhos. Mas é um trabalho assim, que você vai, ó, adiciona uns fiozinhos perdidos, assim.
eu gosto de fazer também para dar uma naturalidade, uns fios perdidos. E é isso, gente. É assim que se desenha cabelos. Esse aqui é o básico, e aí óbvio que depois você gasta seu tempo fazendo, aperfeiçoando, tendo mais profundidade em umas partes que não tem tanto. Mas esse aqui é o básico. E você pode fazer isso com qualquer cabelo, por isso que eu amo, que é muito fácil. Você pega com o tempo, né? E também pega essa visão. E aí você consegue até sem referência desenhar, tá? E lembrando que, gente, você não precisa desenhar sem referência. Eu uso referência para qualquer cabelo que eu vou fazer, eu pego um corte, uma referência. Também pra gente entender o movimento das mechas, então desencana com isso, não precisa desenhar sem referência, tá? E é isso. Esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado. E deixem aí sugestões de próximos tutoriais, o que vocês querem ver. E qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? Obrigada por assistirem, deixe o like se esse vídeo ajudou vocês e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.